Vamos lá, gente, começando. Chegou para você uma mulher de 66 anos com vários episódios de perda súbita de consciência. Essa perda súbita dela era o quê? Precedida por náuseas, tinha uma palidez cutânea, um diaforese, uma sudorese importante e também uma recuperação rápida em até 1 minuto. Ou seja, gente, contexto de síncope, porque eu sempre gosto de colocar com vocês aquela recuperação, aquela perda súbita de consciência por hipofluxo cerebral. Então é justamente isso, não é pós-ictal, não é nada, não é hipoglicemia, nem nada dos outros. A gente tem que saber o quê? Perda súbita de consciência tem as causas sincopais e as causas não sincopais. Causas sincopais, na grande maioria das vezes, é de origem cardiovascular, BAVT, arritmias, bradiarritmias, alterações de funcionalidade eletrofisiológica da parte cardíaca e também, em menor número, bem menor número, a parte de causas neurológicas. Além do mais, o primeiro evento ela ocorreu quando ela tinha 22 anos. A partir do momento que você já vê, mulher, teve isso anteriormente com 22 anos, é sim um diagnóstico de síncope, a gente tem que pensar em fatores de desautonomia. Sempre lembrar que agora, recentemente, né, essa desautonomia secundária ao COVID prévio está ficando muito evidente nos ambulatórios, nos pronto-atendimentos, na nossa prática clínica em si. O evento mais recente ocorreu após 30 minutos em ortostatismo, estava em pé, em um local de temperatura ambiente elevado. É portador de hipertensão arterial sistêmica, faz tratamento regular com lodipino, cortalidona. No seu exame clínico em si, você pensou num quadro de hipotensão, porque é a causa mais comum dos idosos, e aí você mediu, né, da paciente deitada em 150 por 85, uma frequência tranquila, e o ortostatismo ela teve alteração. Aqui fecha um quadro de hipotensão postural, pessoal? Não. Mas que na prática você falaria assim, tá com cheiro, focinho de hipotensão, mas na parte teórica não fecha. Parte teórica você tem que ter o quê? Uma redução da pressão sistólica quando você está tanto assentado, tanto deitado e vai para o ortostatismo, de 20 milímetros de mercúrio. Ou, mas na grande maioria das vezes a gente considera como ou, né, em relação à parte diastólica, a alteração de 10 milímetros de mercúrio. O restante do exame clínico ela não teve alteração significativa, o eletrocardiograma realizado vai poder ser visto e a gente vai colocar para vocês. Cenário alternativo é que apresenta o exame mais indicado para a propedêutica desse paciente. A partir do momento que a gente tem esse eletro, a gente tem o quê? Um ritmo sinusal, uma frequência, aqui a gente contando 1, 2, 3, praticamente 4 quadradinhos, então uma frequência ali próximo ali a 75 até 100, né? Juntamente o fato de ter uma P que depois faz um QRS. Então aqui a gente já fecha como sinusal. Ou seja, isso aqui, ao meu ver, vai ser um eletro que nós vamos laudar com um ritmo sinusal regular, com uma frequência de aproximadamente entre 75 e 100. Nada que chame a atenção, nada que seja uma causa tão evidente em si que a banca queira colocar para você. A partir de todo esse contexto que eles colocaram aqui, a gente tem sim que pensar em síncope. Quando a gente pensa em síncope, qual seria o exame complementar que nós vamos lançar a mão? Na grande maioria das vezes, o teste de inclinação, chamado de tilt test. Vamos a um. Duplex scan de carótidas cervicais. A gente, sim, não vai ajudar em praticamente nada. Você acaba vendo isso direto, a maioria dos cardiologistas fazem. Aqui vai estar relacionado na grande maioria das vezes com um AIT, porque você tem a placa, você tem ali 99% do duplex obstruído. Deslocou um pouquinho essa placa, foi uma parte ali, fez um AIT, um AVC, alguma coisa do tipo. Beleza, pode pensar num quadro de 5. Mas na grande maioria das vezes a gente tem que pensar em AIT, e como a gente sabe que é um acidente isquêmico transitório, você tem esse retorno em si, não é tão rápido quanto seria no diagnóstico da síncope. O Holter é no caso de arritmia. A gente tentar pegar algum tipo de arritmia que possa estar levando ao quadro de síncope dentro do nosso paciente. Inicialmente, o exame clínico descrito aqui não colocou nada de arritmia, e além do mais, o eletro também, a banca não vai ser tão sacana, né, gente? Ela não vai colocar um eletro normal e elucidar, ficar imaginando que você tem que pedir um Holter para falar assim, não pegou aqui nesse tempo, mas pode pegar em outro. Também não, né? Vamos com calma. Monitorização ambulatorial de pressão arterial. Igual a gente conversou, aqui não fecha critério
para hipotensão postural. Você pode fazer um mapa para conseguir entender em algum momento? Pode, mas ali no seu exame clínico acabou que não fechou um quadro de hipotensão postural. Então a gente deixa de lado e foca mais em desautonomia, pensando num quadro de síncope. Na grande maioria das vezes a gente vai ter que fazer e lançar a mão do tilt test. O que é interessante a gente lembrar? Gente, relacionado à desautonomia, síndrome vasovagal. Momentos de estresse, momentos de fraqueza, momentos de recuperação, momento pós-cirúrgico, algo do tipo. Momentos de medo, mulheres jovens e temperaturas elevadas, tá? Isso assim, se colocou isso na questão, se você conseguiu identificar isso na sua anamnese, no pronto-socorro, no seu consultório, tem que pensar assim em desautonomia, tem que pensar assim em síndrome vasovagal. A parte reflexa, a etiologia reflexa, ou chamada também de vasovagal, relacionada com síncope. O que é interessante a gente saber? Parte etiológica, da situação em si, desencadeada por dor, medo, calor. Ou seja, tudo que nós falamos anteriormente. Você tem numa parte fisiopatológica uma hipersensibilidade de seio carotídeo. A conduta vai ser o quê? Evitar com que esses desencadeantes, com que esses gatilhos, de certa forma falando, acabem chegando naquele nosso paciente para conseguir levar todos esses sintomas exacerbarem, né, e poder causar todo esse mal-estar no paciente. A clínica nada mais é do que, voltando, relacionado com o possível tratamento. Se recorrência é importante disso, a gente faz uso do quê? De fludrocortisona. Se não melhora de jeito nenhum, você acaba indo para o marcapasso. Aí é assim, se não consegue de jeito nenhum, porque a gente sabe, né, de todas as alterações, marcapasso para isso vai ser ótimo, mas vai causar disfuncionalidade cardíaca, aumento de risco de insuficiência cardíaca, dentre outras alterações que o marcapasso acaba podendo propiciar para esse nosso paciente que vai ter um dispositivo implantado. A clínica em si tem os sintomas pré-síncopes, chamados de áurea, seria tudo aquilo que vai preceder aos sintomas da síncope em si, que seria o que nosso paciente tem: sudorese, náusea, sensação de mal-estar. Na grande maioria das vezes, o paciente está em ortostatismo, o paciente está em pé, ou seja, tem aquele estímulo da desautonomia, de seio carotídeo, de toda a parte vagal. E além do mais, a gente tem que saber o que é a causa mais comum de síncope, seja em pessoas jovens, seja em pessoas mais velhas. Na parte de pessoas mais idosas, seria a hipotensão postural, e na parte de pessoas mais jovens seria o reflexo vasovagal, que na grande maioria das vezes vai ser desencadeado por tudo isso que nós discutimos com vocês. Beleza? Vamos lá. A alternativa da questão era o tilt test. O que é o tilt test? Acaba que o paciente deita numa cama móvel, como essa daqui, e você faz diversos movimentos. Joga o paciente para cima, joga o paciente para baixo, joga para cima, joga para baixo. E além do mais, você tem uma monitorização de PA e uma monitorização de frequência cardíaca. A partir do momento que você tem todas essas alterações que são sugestivas de quadros de desautonomia, você acaba fechando o diagnóstico de síncope relacionado à desautonomia, relacionado com o reflexo vasovagal. E aqui, mais ilustrativo, de uma forma mais esquemática, e aqui é a forma mais ilustrativa. Tem umas outras nuances que a gente não vai entrar em detalhes, mas mais por curiosidade. Você faz ali um estímulo com o uso de nitrato para induzir um sistema adrenético em si, porque você faz uma hipotensão postural no paciente devido à vasodilatação, e aí tem toda essa exacerbação para tentar compensar, né, de acordo com o seu estímulo adrenético, para tentar simular o que seria uma situação de luta ou fuga, uma situação de medo, uma situação de estresse excessivo.